Bom, olá a todos, a todas. A gente está aqui hoje dando continuidade às palestras sobre abordagem de pesquisa, tá? Que a gente vem trabalhando na disciplina Seminário em Arquitetura e Urbanismo do MINTER, em Arquitetura e Urbanismo, firmado, né, em parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, da Universidade de Brasília, e com a Universidade Federal de Campina Grande. Tá? A gente está hoje aqui com o professor Caio Frederico Silva, que, além de professor do MINTER, é o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Boa noite, Caio. Prazer ter aqui você com a gente. Boa noite, obrigado pelo convite. Tá ótimo. E o seguinte, pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação do Caio, tá? Em seguida, Caio vai ter 1 hora para expor, né, as abordagens de pesquisa que ele vai tratar hoje com a gente. E a gente vai ter meia horinha para os alunos, né, do programa questionar, tá certo? Fazer alguma pergunta, interagir. Nós temos alunos convidados, né, também alunos participando de fora, e após os alunos do MINTER perguntarem, né, se os alunos quiserem também ter alguma dúvida, sintam-se à vontade, tá bom? Eu vou funcionar como moderadora do tempo, das perguntas, tá? Bom, e é isso. Bom, Caio, eu vou apresentar, então, né, o Caio Frederico Silva, que é professor doutor da FAUNB, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, como eu disse. Atualmente é diretor da Faculdade de Brasília, né, desde 2023 até 2027. Ele é arquiteto e urbanista, graduado pela Universidade Federal do Piauí, universidade da qual eu trabalhei 31 anos e tenho muito carinho por aquela instituição. E o Caio, na época, era aluno do curso, mesmo eu estando naquele momento cursando o pós-doc. Caio também é especialista em reabilitação ambiental sustentável pela UNB, tá? Mestre e doutor em arquitetura também pela mesma instituição. E desenvolveu pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Harvard, como visitante escolar no período de 2019 a 2020. Ele é ligado ao Harvard Herbarium, na Faculdade de Artes e Ciência, e a Escola de Design, também da mesma instituição, né, Caio? Bom, dito isso, eu passo a palavra para o Caio, dar início à sua fala, e qualquer coisa, Caio, eu estou por aqui para o apoio. Maravilha. Obrigado, Caqui, professora Caqui, pela apresentação. É bom ver você de novo, né, os rostos conhecidos, a Adna, Helena, Gustavo, Lauânia, Lígia. A Mirella eu conheci no dia, Mirella, você não estava? Porque você é um rosto novo de hoje, tá? E o Marcos também. Enfim, gente, é importante a gente primeiro, assim, usufruir desses momentos também de apresentação híbrida, né, que acaba que nos deixa mais confortáveis em algum momento, mas deixo bem claro assim que desde o meu aprendizado aqui nos cursos da UNB, ter esse encontro presencial prévio quebra um gelo muito importante, né? Então você já conhece meu sotaque, meu ritmo de fala, então acaba ajudando. Hoje eu venho diferente, eu venho muito mais o Caio pesquisador, né? Aquela conversa nossa, workshop inicial foi muito mais para discutir os projetos, a gente se conhecer mais. E hoje é uma aula muito mais focada nos meus métodos de pesquisa, que foi o pedido que a professora Caqui fez aos colegas aqui da FAUNB. Então, eu vou fazer uma apresentação para vocês nessa primeira hora, tá? Mas também é um bate-papo, pode interromper, levanta a mão, a gente vai conversando. Algumas palavras podem ser novas, algumas palavras que você já deve conhecer, e a gente pode ir conversando sobre o tema da simulação, que é o tema da aula, é o tema da minha pesquisa, e também, por acaso, o nome do meu grupo de pesquisa, que é o CICAC, tá? Eu vou passar a apresentação aqui. Eu estou usando 2 telas, talvez eu fique meio perdido com vocês, mas logo, logo eu vou me encontrar. Eu vou logo usar toda a minha tela para vocês enxergarem aqui. Estão vendo a minha tela já? Sim, Caio. Sim. Sim? Tá, Só precisa ótimo. mais
É. Agora deu certo. Agora ela está bem pixelada, Caio. Não sei por quê. Deve corrigir em minutos. Não? Deve ser transferência de dados. Já resolveu? Não. Não, ela tá. Deixa eu fazer de novo. Eu vou colocar vocês aqui em outra plataforma. Só um minuto. Eu tenho duas telas e uma melhor que a outra, ela espelha a qualidade da tela. Mas fiquem tranquilos também que esse PowerPoint que eu vou usar aqui hoje, eu vou passar para vocês, tá? Eu vou usar vocês aqui embaixo, vai ficar mais fácil. Vamos lá de novo. Eu vou usar minha tela. Ok, vamos ver se vai dar certo. Conseguem ver minha tela sem estar pixelado agora? Agora ficou melhor. Agora ficou melhor. Maravilha. Bem, gente, então agora começando oficialmente, né? Obrigado por estar aqui. Acho que é muito legal ter essa aproximação com você. A gente está muito feliz aqui. Acho que a gente tentou expressar isso na visita, né? A gente está muito animado aqui. Eu e a Carol, né? Que fomos também responsáveis pela costura inicial desse projeto, junto com a professora Caqui, naquela visita muito oportuna em Brasília. Então, nada mais importante do que a gente seguir trabalhando junto e aproximando as pesquisas da UNB e a UFCG. Então, quando a Caqui me convidou para o título, eu dei o mesmo título do meu grupo, que é aquela sigla SICAC, que está no cantinho da tela, colorida. Está a logo de uma aluna minha que ganhou esse concurso de logo. Então, é um grupo de pesquisa intitulado Simulação Computacional no Ambiente Construído. Tá? Então, aí, usando essa abordagem metodológica, que eu concentro as minhas pesquisas. Então, é aí que eu desenvolvo o trabalho do nível de pesquisas de nível de mestrado, doutorado, pós-doc e também iniciação científica com a graduação. Inclusive, hoje aqui na UNB foi o dia da apresentação dos alunos de iniciação científica. A gente tem muitos alunos com trabalhos de graduação já focados na iniciação científica, tá? Então, para a gente entender aqui o panorama da aula, essa aula também está baseada numa palestra do meu colega, professor Tiago Góes, professor da UFG, Federal de Goiânia. Ele fez mestrado, doutorado comigo aqui na UNB e é membro também do SICAC, esse grupo de pesquisa que está ligado à pós-graduação da UNB, o PPG-UNB, e também eu estou filiado, cadastrado na IBIPSA Brasil, que é a Associação de Simuladores Computacionais Internacional, né? E eu sou do braço brasileiro. É importante que eu fale isso para que vocês entendam que toda a pesquisa que eu vou apresentar agora, toda a abordagem, ela está sendo discutida em redes de pesquisa, né? A gente não inventa a roda, existem muitas pessoas já trabalhando em cima das redes de pesquisa, em cima desses temas, como é o tema da simulação. E aí, para começar a quebrar o gelo, entender o que é simular, essa palavrinha, né, que a gente está usando como uma metáfora, né, de método de pesquisa. Então, simular, esse verbo direto, esse verbo transitivo direto, é fazer parecer real. Né? Fazer o simulacro, imitar, representar, aparentar, assemelhar. Ou seja, está muito claro aqui nos bastidores do verbo simular que é fingir. É um verbo que eu quero usar simular como sinônimo, né, mas não parece, ele é aparentar a realidade. Então a gente tem que assumir que simular não é avaliar o cenário como ele é avaliar um cenário inventado, um cenário modelado, um cenário hipotético. Então, a gente tem que ser muito maduro e reconhecer que quando eu uso a lógica da simulação, eu estou usando a lógica de representação de modelos. Mas o que é a realidade? Né? Se for analisar a cidade, eu quero analisar Campina Grande. Será que eu consigo simular e analisar Campina Grande? Mesmo se eu for a campo, será que a minha amostra naquela praça, a minha contagem de pessoas, a minha análise daquele edifício, será que isso é a realidade? Então, é como se a simulação, ela basicamente assuma que eu estou usando um recorte da realidade para fazer aparentar a realidade. Então, a gente está dentro desse contexto, entendendo o momento que a gente está vivendo, né, de muito acesso à computação, e usando a lógica da computação para simular a realidade, para inventar uma realidade. Então, a gente tem que entender que a simulação está nesse ambiente de reproduzir, representar, muitas vezes usando a lógica computacional. Tá? E aí, qual a motivação da gente, né, para aceitar a simulação?
Um dos papas da administração moderna, o Peter Drucker, né, ele fala que se você não pode medir, você não pode melhorar. Isso é usado por muitos gestores, né, planejadores urbanos, governadores, líderes, né, de países, você precisa ter indicadores, né? Eu quero melhorar a educação. Qual é hoje a educação? Como é que está a educação do Brasil hoje? Eu quero melhorar o saneamento da cidade. Tá, mas qual é o saneamento de hoje? Eu quero aumentar o número de áreas verdes da minha cidade. Tá, mas qual é a quantidade de cobertura verde da minha cidade hoje? Então, é uma palavra muito genérica, mas é uma expressão muito forte que nos permite afirmar a importância de coletar dado, que é a base da ciência. Eu preciso coletar dado, eu preciso conhecer o dado. E a simulação é um método muito ligado a isso, porque eu começo a perceber na realidade, recortando a realidade, eu consigo usar esse dado medido para comparar, para entender melhor, né? Para reduzir. Quando eu faço um modelo, eu vou fazer a maquete. Eu faço para entender melhor. Então, eu reduzo para entender melhor. Então, se eu não posso reduzir, se eu não posso dominar, eu não vou conseguir melhorar. Então, a gente está usando a ciência para melhorar o nosso cenário, melhorar o nosso problema de pesquisa, né? Entendendo que a gente está vivendo um momento ímpar, né? A quarta revolução industrial, ou seja, a revolução tecnológica, informacional, né? Imagina, quem acreditava a gente conseguir hoje, né, assim, 2025, tá com aplicativos, né, super avançados de desenho, por exemplo, né, de realidade aumentada, óculos tridimensionais. Então, esse momento de revolução digital nos faz acreditar cada vez mais que a lógica computacional não veio para voltar, né? Ela veio para ficar. Então, usufruir dessa lógica computacional é importante. Então, a gente está na era da informação. Tanto é que os países aí, ó, a gente está brigando por energia, né? E sempre foi a briga dos países, território, energia, e as big techs aí brigando por informação. Né? Liberdade, usam aí o argumento, né, da liberdade das mídias. Na verdade, a gente está vendendo informação. Então, essa era da informação faz com que qualquer dado que a gente colete é algo muito precioso. Quem sabe a área de vegetação da cidade, o prefeito já começa lá na frente. Ele vai melhorar, mas ele sabe quantas árvores, quantos por cento de verde o município tem. Ele sabe quantas ruas pavimentadas o município tem. Ele sabe qual é a quantidade de lotes ainda que eu posso verticalizar, que eu posso adensar. Então, essa informação é ouro, né, para os urbanistas, para os arquitetos. Conhecer essa informação. E é essa era que eu quero falar. Então, a gente acaba sendo protagonista, quando eu falo a gente, nós todos aqui, né, estudantes de arquitetura e urbanismo, pesquisadores e mestrandos em arquitetura e urbanismo, porque o ambiente construído, quando eu falo isso, eu quebro a escala, então eu estou falando da casa de cachorro para a cidade, né? Eu estou falando em qualquer escala. Tudo que eu construo, da calçada pavimentada, a um pequeno lote, a uma casa, a uma calçada, a um campus universitário, a um bairro, a cidade, tudo é ambiente construído. E é aí que tem o impacto. Então, o relatório último aí das Nações Unidas fala que 37% da energia gasta no mundo é no edifício. São nos edifícios, né? É no ambiente construído. E o IPCC publicou em 2019 que 38%, ou seja, mais de um terço do CO2 emitido é no ambiente construído. Então, quem assina esse projeto? Quem é o arquiteto e engenheiro que está assinando esse projeto? Então, a gente está aí impactando o planeta em um terço. E a parte paradoxal interessante é que nós também podemos melhorar, reabilitar, reformar, criar edifícios mais interessantes, menos impactantes, para a gente diminuir essa pegada de carbono global. Então, ao mesmo tempo é um problema, ao mesmo tempo a solução está na nossa mão. Eu preciso de mais arquitetos com mestrado. Essa missão do Minter é muito maior, né? Eu preciso que vocês se especializem mais para assumirem aí os cargos nas prefeituras, nos escritórios, nas consultorias, para a gente conseguir melhorar e reduzir o consumo energético dos edifícios e reduzir a emissão de CO2, para falar dos indicadores mínimos, né, que sempre estão aí na pauta. Está aí na pauta da COP, está aí na pauta do discurso do presidente Lula, quem acompanhou no último evento agora na ONU, e está na pauta do poder público. Né? Então, conhecer para reduzir. Então, voltando para aquele conceito da informação. Vamos conhecer nos relatórios oficiais qual é o impacto do ambiente construído. Então, garanto, mais de um terço do ambiente construído é um problema. É o responsável pela emissão. É responsável pelo gasto de energia. Né? E qual outro problema? Nós todos, arquitetos ou usuários, vivemos dentro do edifício. A gente passa em média, esse artigo aí do Klepes et al. Fala que a gente passa 90% do tempo dentro de algum lugar. Então a gente está dentro de casa, está dentro da estação, está dentro do aeroporto, está dentro da universidade, está dentro da farmácia, está dentro da academia, está dentro da lanchonete, sempre dentro de algum lugar.
Então, esse edifício, esse ambiente construído é um lugar preocupante, instigante. Eu tenho que conhecer melhor. Então, tem que mudar o olhar de vocês. Tem que chegar no edifício e falar assim, nossa, que dado, que janela é essa que está aberta, que está fechada? Essa luz está ligada, está desligada? Qual o consumo energético desse edifício? Qual o impacto desse edifício? Por que essa árvore não está mais perto da janela? Por que não plantaram árvore tal e árvore tal? Estou falando já também as minhas hipóteses de pesquisa, tá? Quero que vocês associem isso às demandas de vocês. Eu estou falando muito das minhas áreas, que eu uso a simulação para um fim. Vocês vão entender no final que eu vou trazer alguns estudos mais aplicados aqui, tá? Então, esse edifício, esse ambiente construído, é onde nós ficamos e é onde a gente precisa mudar. E aí, alguns arquitetos, né, algumas sacadas aí muito rápidas, falam, vamos solucionar. Então, edifícios verdes, eles aparecem então como alternativa para amenizar os impactos ambientais. Mas será? Será que é o jardim interno? Será que é a parede verde que está resolvendo o problema? A resposta é não, né? A gente sabe que é não. Né? Mas às vezes a sociedade entende muito rapidamente, então se eu fizer um edifício aqui super consumidor de energia, mas eu coloco ali uma parede verde, eu coloco, o pior, né? Alguns pintam de verde, diz que é ecológico, usa um material aqui mais ecológico e não entende que, na verdade, o gasto e o impacto tá na estrutura metálica, o gasto está na parede de concreto, o gasto está no edifício que precisa ligar sempre a luz, ou que precisa ligar sempre ar-condicionado, ou, para dar um exemplo que eu já vi aqui em Brasília, aliás, em pesquisas de Brasília, em edifícios públicos, está numa clínica em que a escada é tão escondida e tão mal feita que as pessoas usam um elevador por não acharem a escada agradável. Às vezes a pessoa com mobilidade plena, um edifício de 2 pavimentos, ele passa a gastar mais energia porque o usuário decide o melhor caminho. Então, esse dá um exemplo até simpático dessa imagem. Uma escada mais agradável, mais aberta, é mais convidativa. E essa decisão de acessibilidade pode impactar na redução do consumo energético, porque aí eu vou usar o elevador se eu tiver com peso, se eu tiver quebrado o pé, se eu tiver com pressa, enfim, se eu tiver com alguma demanda que o elevador possa me ajudar. Eu não vou usar como um sistema de circulação vertical, né? E é uma decisão de projeto, é uma escada mal pensada, é uma escada mal localizada, né? Então, esse edifício verde que eu coloquei na brincadeira é o edifício que ele tenta ser ecológico e ele erra, e esse erro gera impacto ambiental. Então, a correlação dessa dimensão verde, que não é diretamente ligada à vegetação, mas é ligada à dimensão ecológica, né? Então, outras tentativas de solucionar o problema, né? Então, assim, como a gente consegue gerar qualidade ambiental? A gente consegue gerar com a energia limpa? Acho que sim, mas a gente está cansado de ver que a energia limpa, por exemplo, dos captadores e os cataventos gigantes, né, as turbinas eólicas, elas conseguem gerar outros problemas. Elas captam energia limpa e geram outros problemas. Né? Então, assim, a gente está cercado de um mundo querendo acertar e querendo seguir desenvolvendo. Né? A gente não está aqui trazendo um discurso ou um dilema hippie, né? Não, então a gente para de produzir, para de consumir, a gente está falando de cidade, de universidade, de desenvolvimento, de profissionais formados, então a gente está querendo buscar esse ponto ótimo, né? Aprender, prover edifícios e cidades de mais qualidade ambiental, entendendo que nós vivemos esse momento da revolução digital. Como eu consigo dotar edifícios de qualidade ambiental com tanto de dado que eu conheço, com tanto de dado que eu acesso, né? Com tanto de dado que eu já consigo, enfim, manipular. E aí, para falar do nosso métier, né, do método de projeto, do uso da informática, do uso da computação no desenvolvimento do projeto, a gente tem várias fases, né? A gente pode utilizar a lógica computacional para comunicar, transmitir informação, né, os aplicativos, o WhatsApp, os e-mails, usando minimamente a nossa comunicação do dia a dia. A gente pode usar a computação, muito usada no projeto, no computador, para armazenar e manipular dados através dos programas, através das nuvens, através dos discos, né? E eu consigo usar a lógica computacional para modelar a realidade. Então, quando eu uso o computador, é muito da minha geração, né? Não é a geração de vocês. Assim, nossa, gente, um marco na minha vida de formação. Um dia que eu formei, lançou o SketchUp. Eu formei no ano 2005, 2006. 2006 lançou o SketchUp. Então, as pessoas estavam apaixonadas que era um modelo que gerava 3D, incrível, olha que interessante. E aí, a gente reduz o poder computacional. Então, eu não estou falando do computador para gerar 3D. Eu estou falando do poder informacional do computador. O computador como base de dados, o computador como uma máquina de matemática, de fazer muito cálculo, de nos deixar em outro patamar de conhecimento de informação.
E aí vem esse ambiente, esse momento, né, do mundo da arquitetura e da engenharia, adotando, né, e usufruindo do BIM, e a gente esquece uma palavrinha ótima que é aí no meio. O Build Information Modeling é sobre information. Eu estou falando de informação, isso que é rico, isso que é valioso. O que o edifício tem, o que eu posso alterar, o que eu posso melhorar no edifício. Né? Porque o edifício existe, inclusive 85% do Brasil constrói sem arquiteto. Constrói sem BIM, constrói sem CAD, constrói no dia a dia. Né? Modeling é o 3D, né? É o render que vai convencer, às vezes lá no shopping, né? na venda do card da construtora. Esse modeling é o que vocês sabem fazer, é o que o mercado sabe fazer, e às vezes nem precisa de tanta pesquisa associada. Agora, o information não. É aí que o pesquisador, que o arquiteto mestre entra. O mestrando, o mestrado, o doutorando, vai entrar para dotar o edifício de information, né? De informação. Eu preciso melhorar o nível de informação desse edifício. Eu preciso aumentar e melhorar o nível de informação dessa cidade. Tá? Então, estou insistindo nessa lógica porque a gente vai mergulhar agora na lógica computacional e eu vou usar um pouco dos conceitos aí dos papas da computação para nos ajudar. Então, os custos da computação estão agora quase irrelevantes. Então, nós podemos usar ferramentas computacionais em um extraordinário número de âmbitos que até recentemente limitações técnicas e custos eram impedimentos. Então, assim, eu consigo gerar uma imagem gigante com a foto de drone e transferir numa nuvem. Então, antigamente, gente, eu lembro que eu digitei a tese da minha tia de doutorado e era cada capítulo um disquete, né? E era assim, tinha que ter muito cuidado de guardar esse disquete que só podia tantos kilobytes. Então, hoje a gente evaporou, né? Ainda tem alguns e-mails que controlam a quantidade de envio, né? Mas a lógica e isso galopa, né? Isso é tão rápido que a gente consegue entender que a gente está muito na frente, né, da capacidade computacional. E, claro, depende muito do nosso poder de pesquisa. A UNB, inclusive, recentemente inaugurou um laboratório de supercomputadores. Na FAO, nós temos 2 laboratórios com supercomputadores aqui. A gente consegue fazer modelar. O que mais depende de trabalho computacional hoje são as imagens de nuvem de pontos por satélite, por drone. Né? Então, tira foto de drone, cada foto é muito pesada. Então, o computador fica por conta. A minha simulação, que eu vou mostrar aqui algumas, de microclima, eu preciso de, às vezes, 48 horas rodando o computador para me dar uma praça simulada. Então, é a hora que a limitação computacional, a limitação de informação, já me sugere o recorte da pesquisa. Ah, Caio, eu vou simular a cidade inteira? Não vai, não tem poder computacional para isso hoje. Mas se eu quiser modelar uma praça, eu consigo. Se quiser modelar um bairro, eu consigo. Né? Então, é o limite da lógica computacional. Por um lado, a gente está muito avançado, por outro lado, esses limites aparecem ainda para a gente ter cuidado. E aí, falando dessa evolução do processo de design digital, ou do projeto digital, a gente saiu de uma situação aí do desenho à mão. Gente, desenho à mão aqui, eu sou totalmente a favor, uso hoje, passei a tarde com os alunos desenhando à mão, mas eu estou falando assim, dos grandes paradigmas que nós vivemos. Né? Então, década de 80, pré-80, o desenho é essencialmente à mão. Né? Então, o desenho era feito exatamente na prancheta, com o nanquim, com as aranhas, com os gabaritos, né? Com um processo totalmente manual, papel manteiga, papel vegetal. E aí eu estreio o CAD na década de 80, né? Os modelos primeiros, ainda pré-R12, depois o R14, aí eu venho com o Computational Aided Design, ou seja, o computador que auxilia o desenho, na prancheta digital do AutoCAD. No ano 2000 chega o BIM, ainda pouquíssimo incorporado no Brasil, né? São grandes centros que usam BIM, né? São Paulo, Curitiba, eu sei que desponta no BIM, Florianópolis, Rio de Janeiro, Brasília muito pouco, mas tem ainda com a consolidação, imagino que Recife, João Pessoa, deve... Enfim, as capitais ainda conseguem trazer, né, a lógica do BIM, mas é algo para 25 anos de surgimento, já era para ter sido incorporado, mas a gente tem desafios aí, que vocês sabem, que perpassam a nossa capacidade de universidade. Né? A gente consegue ter o avanço da lógica computacional por meio dos parâmetros ligados aos bancos de dados das prefeituras, das universidades, dos IBGEs da vida. Então, eu consigo trazer um grande volume de dados auxiliando esse processo BIM com dados de várias fontes, né? Tipo, eu consigo avançar com o processo de projeto. E aí, a era da inteligência artificial, ou seja, essa era do IA, ou da AI, como vocês queiram chamar, né? Eu consigo chegar hoje e trazendo, e nada disso se perdeu. Eu tenho ainda um ciclo de projeto em CAD, eu tenho um ciclo de projeto à mão, então eu tenho que incorporar isso, eu não posso abandonar também, eu não posso deixar de dominar as ferramentas de IA.
Então, assim, essa relação ela foi mudando ao longo do tempo, né? A relação homem-máquina. Como é que eu consigo entender e usufruir dessa relação, né, do computador? O que é que ele pode me oferecer? Então, assim, a tomada de decisão, ela precisa ser, né, baseada em evidências, baseada em dados, para me alimentar e retroalimentar o projeto, né? Então, eu preciso usar o que eu já tenho de conteúdo, avaliar os dados que eu já tenho do projeto, para que esses dados computacionais me auxiliem nos novos projetos, me auxiliem na minha nova tomada de decisão, ou para reforma, ou para um projeto novo. E aí, eu trago um novo conceito para a gente entender onde a computação chega aqui como meu método de pesquisa, que é o desempenho é um conjunto de características ou capacidades de comportamento e rendimento de um indivíduo, organização, máquinas, equipamentos, sistemas, processos, em especial quando comparados com metas, requisitos ou expectativas previamente definidos. Então, quando eu falo de avaliação de performance, esse trabalho avalia o desempenho, esse trabalho avalia a performance. Eu tenho que ter um regramento e os requisitos previamente definidos. Aí sim eu vou avaliar a performance. Eu vou avaliar, professor, a performance da sombra do oitizeiro para o clima da cidade de Teresina. Tá, mas qual é o seu parâmetro? É grau Celsius? E a umidade? Você não acha que o oitizeiro vai dar mais umidade do que a temperatura reduzida? Então eu tenho que definir primeiro para eu falar de performance. Então, essa lógica que está por trás da lógica computacional. Um projeto muito mais organizado. Eu dependo de um projeto muito mais organizado. Então, como é que eu busco essa performance? Como é que eu avalio esse desempenho? Eu posso fazer com medição em loco, né? Eu vou lá, visito o edifício. Essa imagem aqui é uma câmera termográfica. Uma câmera termográfica, ela mede aí as trocas de calor das superfícies. Hoje em dia é super barata. Eu tenho duas, eu comprei no laboratório, tenho em Brasília, uma câmera da marca FLIR. A gente fez, inclusive, um manual passo a passo como usar a câmera FLIR. Antigamente ela custava na faixa de 50 mil reais uma câmera dessa. Baixou para 10 anos, por 2 mil você compra uma câmera muito boa. É uma câmera que consegue tirar fotografias aí das paredes para fazer uma série de análises, né? É uma maneira de análise em loco. Eu posso fazer uma análise de laboratório, né? Então, testar o tijolo, testar o desempenho de um tijolo de argamassa armada, um tijolo de, enfim, experimento em laboratório para testar a transmitância térmica ou a resistência física, né, mecânica desse tijolo. Posso fazer inspeção, né, parecer técnico. Então, eu posso fazer esse trabalho através de um laudo, posso fazer esse trabalho através de uma planilha, uma série de requisitos. Então, o desempenho, eu estou fazendo um disclaimer aqui, né, pedindo desculpa. Eu não estou querendo convencer ninguém a usar simulação. Eu estou falando meu método de pesquisa para convencer um ou outro, talvez agora no mestrado, talvez no futuro. Mas é possível fazer uma análise de performance de várias formas, tá? Agora, claro que para fazer a medição em loco com câmera termográfica, tem uma série de simulações de cálculos computacionais que foram feitos para essa fotografia infravermelha sair assim. Para essa máquina medir esse tijolo, tem toda uma lógica de algoritmo de cálculo aí matemático para essa máquina conseguir dosar a performance desse tijolo. E para sair essa planilha muito rápida, checklist, né? Deu certo isso, a parede está certa, a janela está certa. Às vezes pode ser um parecer técnico do patrimônio. Tem muita pesquisa associada para aquela planilha sair muito rápida, muito simples, e um laudo muito simples. Então, tem muita pesquisa por trás disso, né, como forma de alimentar. E aí, para além de tudo isso, ou a mistura de tudo isso, tem a simulação computacional. Então, eu consigo misturar a lógica da medição em loco, um pouco de laboratório e um pouco de parecer técnico, de laudo. E aí eu tenho, muitas vezes, o que me encantou quando eu conheci pela primeira vez, e que eu acho que alguns gostam, e os arquitetos, sobretudo, né, que gostam muito do imagético, assim, eu consigo traduzir os parâmetros muito duros numa imagem visual. Eu consigo ter uma escala de cor, eu consigo ter uma gradação. E aqui é um exemplo de um edifício, eu estou avaliando aqui a distribuição de luz a partir das janelas do edifício, onde vermelho é mais ofuscamento, azul é menos ofuscamento e mais escuro. Então, claramente, eu vejo qual a sala que está mais vulnerável ao ofuscamento, qual a sala mais escura, para um poder de decisão. Então, é uma pesquisa baseada em evidências. Eu tenho um cálculo, eu tenho sol, eu tenho uma implantação norte do edifício, e a minha simulação computacional vai me dar o dado. Então, eu começo a entender que essa sala grande, toda vermelha, tem muito ofuscamento. Aquele corredor azulzinho está muito escuro, e por aí vai, né? Então, a lógica computacional me ajuda a entender melhor sobre o desempenho ambiental. Então, essa é a grande área nossa do CNPq. Se pela assim, professor, qual a área da minha pesquisa? Se eu trabalhar com simulação computacional, com conforto ambiental
eu vou trabalhar com desempenho ambiental, né? Esse é o grupo de pesquisa da professora Marta Romero. Eu também sou ligado a esse grupo de pesquisa, porque eu trabalho com simulação, não só com simulação. A gente trabalha com desempenho ambiental. Se eu questionar as pessoas sobre a qualidade, ou, enfim, como as pessoas enxergam o conforto do edifício, eu estou trabalhando com desempenho ambiental a partir de medição em loco, a partir de questionário com o usuário. Tá? Nem sempre eu preciso fazer a lógica computacional para entender desempenho ambiental. Mas a gente sabe que simular é uma forma de conhecer o desempenho do ambiente, sem dúvida. Não é a única, porque não é predição, não é previsão, né? A simulação ela não vai me dar a certidão, né? Eu não vou ter o laudo, eu não vou ter a comprovação. Vai me dar uma expectativa, vai me dar uma previsão, tá? E também não é apertar o botão. Assim, professor, entendi, gostei desse programa que você usou, quero fazer, quero aprender, quero apertar o botão e falar sim ou não. Não, não é simples assim. Tem todos os bastidores, inclusive a curva de aprendizagem é muito baixa, muito lenta, né? Aprender um programa novo sempre é igual aprender uma língua nova, né? Alguém pode ter facilidade com francês, com italiano, com espanhol, mas a simulação é aprender uma língua totalmente nova, né? Que aí precisa de uma curva de aprendizagem um pouco mais tranquila, calma, né? Então essa simulação, ela pode ser melhor explicada para vocês, né? Para além daquele verbo que eu choquei no começo com a mentira, o simulacro, que é inventar. Na verdade, a simulação é né, de maneira madura. É pegar a realidade, ou seja, pegar o dado da realidade, pegar um sistema caótico, vamos usar um exemplo aqui. O tráfego de uma cidade, o sistema de mobilidade de uma cidade. Eu tenho esse dado. Ônibus, metrô, bicicleta, pessoas caminhando, tudo isso é realidade. Tem que compreender isso, traduzir e simplificar. Tá, então meu modelo eu tenho tantos carros na cidade que movem tantas pessoas, eu tenho tantos ônibus que movem tantas pessoas usam a bicicleta, tantas usam a pé. Então o meu modelo é esse, eu tenho essas pessoas, esse tipo de transporte, isso acontece nessa cidade durante a semana. Eu vou analisar durante a semana. Então eu começo a reduzir e crio um modelo, né? Um modelo de referência. É a minha simplificação da realidade. Inclusive, eu gosto muito da simulação porque ela dá a dica de como é fazer qualquer pesquisa para dar certo. A gente tem que exercer a simplificação. Tem que recortar, né? A gente falou sobre isso no workshop. Eu tenho que recortar para dar certo, porque o tempo é curto. O mestrado não é para sempre. Nem o doutorado de 4 anos é para sempre. Então, essa capacidade de entender o sistema caótico, criar um modelo, é um ótimo exercício de pesquisa. E a simulação, ela exige da gente isso. Eu preciso simplificar a realidade. E aí, depois, eu processo e faço o meu teste. A simulação é essa ponta, mas também a simulação é o todo, porque a simulação demanda simplificação e demanda de realidade. Eu não faço simulação por simulação. Eu não crio um modelo genérico para simular. Eu quero modelar uma casa e simular. Não, você tem a casa que ela existe. Existe a casa real, existe o modelo simplificado e existe o meu cálculo, o meu teste, que é a simulação. Então, essa é a tríade da simulação. Realidade simplificada, testada. Tá? Esse é o conceito que eu trago para vocês. E eu gosto muito desse conceito da professora Marta Romero. Ela falava isso, gente, no século passado, em 98. A professora Marta já falava. Os softwares têm tido uma aplicabilidade cada vez maior pelo fato de poderem ser utilizados tanto para projetos que ainda estejam em processo de concepção, como aqueles que já se encontram construídos e necessitam de algum tipo de modificação por meio de análise de viabilidade. O que ela quer dizer aqui é esse poder que a computação tem de antever e prever usando o modelo hipotético. Tá, esse prédio está assim. E se a gente aumentasse a janela? Eu posso fazer isso com o processo de projeto. E a simulação me dá respostas. Aumenta o ofuscamento, reduz conforto, aumenta a sombra. E se eu botasse um beiral maior? Aí aumenta a sombra, já aumenta a ventilação, já reduz. Tá, mas se eu tivesse então a parede preta em vez da parede branca? Aumenta a absortância, então recolhe o calor. Tudo isso nos ajuda a projetar melhor. Então, quando a professora Marta lê a aplicabilidade da simulação, ela entende que é algo muito útil, muito usado, inclusive de baixo custo. Eu não preciso construir um prédio errado para aprender que ele está errado. Eu posso pegar um modelo que já está parecido aqui, pronto, simulo esse modelo e já testo possibilidades dele melhorar. Então, ela falava isso em 98, quando eu cheguei em Brasília em 2006, ela falou, você vai analisar o clima de Teresina por meio de simulação computacional. Você vai aprender simulação. Aí foi aí que eu fui aprender simulação e aprendi a operar uns programinhas de microclima por simulação, né? E aí é um pouco dessa visão dela. E aí vou colocar os prós e contras para também não falar só de coisas boas, né?
Por um lado, a gente tem aí maior precisão, menor custo, porque basta um laboratório, uma pessoa trabalhando, né? Uma equipe de campo é muito mais caro, né? Ter uma equipe monitorando o edifício, visitando o edifício. Eu consigo variar parâmetros, então eu consigo avaliar luz, sombra, vento, umidade, temperatura, ofuscamento, uma série de acústicas, enfim, só da área ambiental, né, eu estou falando, imagine de outras áreas. E otimiza o tempo. Por outro lado, ninguém começa sem saber. Então, requer treinamento, são modelos complexos, tem pouca interação entre os programas. Professor, eu gosto muito de analisar a luz, mas também vai analisar o conforto térmico. Poucos programas misturam os parâmetros. Então, tem uns muito bons da iluminação, tem uns muito bons do conforto térmico, mas poucos fazem os dois, né? Tem um muito bom da acústica. Gente, da ventilação tem uma categoria à parte de programas, são CFDs, de fluido. Então, assim, é outro mundo, tá? Arquivos climáticos, eu até vou mudar de opinião. Arquivos climáticos está colocado como defeito aí, a gente tem uma força-tarefa tão grande no Brasil, a gente tem muitos bons arquivos climáticos. Que seria o que é isso, gente? É um arquivo mesmo de computador que tem anos representativos, pelo menos de 500 cidades brasileiras. Então, eu tenho já arquivos prontos. Se tem aeroporto na cidade, vai ter arquivo climático. Tem banco de dados, tem um Excel pronto com dados de radiação, temperatura, umidade, mês a mês, dia a dia, hora a hora. Então, se no passado, né, isso aí, baseado na minha experiência, se no passado era um desafio os arquivos climáticos, por um lado, hoje passa a ser alguma virtude. Eu consigo acessar muitas cidades por meio dos arquivos climáticos. Inclusive, alguns programas novos projetam arquivos climáticos futuros. Eu orientei a aluna de mestrado, que é a Luísa, trabalho lindo que ela fez de conforto térmico, lindo e chocante, né? Um trabalho de conforto térmico de edifícios residenciais para hoje e para 2050. Brasília vai esquentar 5 graus. E aí? Os prédios estão preparados? Né? Então, análise de arquivos climáticos futuros é um campo de pesquisa super novo e interessante. Né? Avaliar o impacto disso no futuro. E um contra, vamos dizer assim, para não encantar vocês aí muito rapidamente, análise de dados. Né? Precisa ter muita paciência, muito retrabalho, muita planilha de Excel, muita análise de dados para que o trabalho de simulação seja bem feito, tá? Seja bem usufruído. E aí outra frase que eu gosto muito é do Michael Bruce. Michael Bruce é geógrafo, ele é o criador do Envimet, que é o programa que eu mais utilizo, né, nas minhas pesquisas. E aí ele fala que o processo de simulação envolve muitas fases antes e depois da computação em si. Aquilo que eu falava para vocês, que exige um profissional organizado. Então, é fundamental planejar a simulação, preservar a qualidade do modelo, assim os benefícios da simulação ficam claros. Então, se eu simulo, eu tenho que entender muito bem a realidade, entender o meu modelo escolhido, ter acesso aos dados muito precisamente. Professor, eu não sou organizado com meus dados. Então, esquece a simulação. Você não vai conseguir fazer simulação, porque a simulação vai demandar um profissional mais organizado, mais sistemático, vamos dizer assim. Tá? Então, a simulação ela passa a ser uma investigação. Né? Eu tenho um modelo, eu faço o meu teste e eu tenho o resultado. O mais interessante é perceber que isso é retroalimentado. Eu entendo o resultado, mudo a estratégia, faço um novo modelo e isso não acaba nunca. Esses resultados vão gerar projetos mais eficientes, com mais qualidade, com mais conforto, e eu vou decidir onde parar. A gente fala dos ciclos de simulação. Gente, vamos fazer 2 ciclos de simulação hoje? Vamos. 2 ciclos faça um projeto de uma casa, olha, ficou muito quente. Vamos aumentar o beiral. Não, aí não ficou tão quente. Aí ficou muito cara, né? O beiral aumentou aqui a estrutura. Não, vamos fazer um beiral menor, mas também não tão... E aí esse ciclo vai se retroalimentando, eu vou ganhando qualidade e eficiência, e o projeto fica melhor, né? Alguns parâmetros muito úteis aí para a gente avaliar via simulação computacional, né? A simulação ambiental, vamos chamar assim, eu posso avaliar a ventilação, eu posso avaliar a acústica, posso avaliar o fluxo de calor, eu posso avaliar a iluminação e posso avaliar a dimensão termoenergética. Para cada um desses parâmetros, tem programas específicos, né, que operam muito bem, muitos deles gratuitos, mas a maioria pago e não é barato, né? A gente teria que comprar licença anual, tem todos os bastidores aí, porque são centros de pesquisa, né, que vendem os programas. Algumas universidades, como a Universidade de Berkeley, tem muitos, mas em geral são programas adquiridos aí. Nascem na universidade, mas são adquiridos pelas empresas e viram programas que a gente tem que comprar a anuidade para utilizar. Alguns programas chatíssimos, né, feíssimos, com essa interface gráfica péssima, né, de alfanumérico.
Então, às vezes, os engenheiros adoram, né? Mas os arquitetos têm dificuldade, que a gente quer ver o 3D, a gente quer ver a casinha sendo simulada, né? Não quer ver esse número. Mas todos eles, assim, em geral, os bastidores do programa requer essa análise alfanumérica. Mas a gente consegue utilizar programas mais interessantes, mais interativos. Um deles mais interessante para termoenergia é o Energy Plus. O Energy Plus ele foi desenvolvido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos e ele tem uma série de aplicativos de, digamos, interface para utilizar o Energy Plus. Uma das mais usadas hoje, Ladybug, alguém aqui deve conhecer, alguém aqui deve ter utilizado o Rhinoceros o Rhinoceros ou o Rhino, quem chama Rhino, né? O Rhinoceros, Rhinoceros, eu sei todos os sotaques que o povo chama o Rhino, usando o Ladybug, né? Mas o que eu mais uso é o Design Builder. O Design Builder é feito por um arquiteto inglês e ele é uma interface para eu operar o Energy Plus. A Autodesk comprou o Ecotect, né, que é um programa muito legal de simulação termoenergética, e por aí vai. O ArcSym, o OpenStudio, Sapphire, entre outros, né? O Radiance, gente, é o motor de cálculo mais importante de iluminação. Então, assim, ó, aqui nessa tela tem duas coisas importantes. Quem quer trabalhar com termoenergia, termoenergética, que é conforto térmico, calor, ar-condicionado, impacto de energia, o Energy Plus é o motor de cálculo mais importante do mundo. Tá? É o mais usado no mundo por diversas interfaces. Vocês vão ver o artigo científico, falar, eu estou usando aqui o Symergy via Energy Plus. Aqui eu estou usando o Ladybug via Energy Plus. Estou usando aqui o Autodesk, tudo Energy Plus. E o Radiance de iluminação, para analisar o ofuscamento, a peça de iluminação, a autonomia de iluminação. Será que essa janela aqui boa nessa sala de aula, ela está autônoma de iluminação? Quer dizer, eu não preciso de luz artificial, eu uso o Radiance, como vocês queiram chamar. E o Radiance, ele está via Honeybee, dentro do Rhinoceros também. Ele está no Symergy, ele também está no Design Builder, ele está no Daylight, ele está no Sapphire, ele está no Diva, enfim, em vários outros programas, usando a interface para calcular via o Radiance, que é o algoritmo, é a equação, tá? Então, Energy Plus é a melhor equação para termoenergia e o Radiance é a melhor equação para iluminação. Então, para usar uma metáfora fácil de entender, então o que é isso, Caio? De interface, plataforma, simulação, tá confuso. Então, assim, ó, vamos entender que o Design Builder, que é esse que eu uso, é o carro. O motor de cálculo é o Energy Plus. Então, o motor do carro que é bom, né? Esse motor é muito bom. Eu posso pegar um motor muito bom e colocar num carro velho, numa sucata. O motor é aquele que vai dar a performance do carro. Então, o Energy Plus é o motor de cálculo. A interface é o Design Builder, nesse caso, né? Para alguns programas que eu vou mostrar. E aí eu tenho como entender e como misturar esses parâmetros para avaliar uma dimensão. Então aqui eu vou mostrar um artigo de uma aluna minha, peruana, e fez mestrado aqui na FAO. A gente queria analisar o conforto térmico de uma habitação popular no Peru. Ela percebeu, professor, eu acho que a ocupação interfere, a iluminação interfere, o calor, o sol, né, as condições ambientais, o tamanho da casa e o condicionamento de ar, né, o aquecimento, nesse caso, a calefação, porque é uma cidade fria. Então, a gente analisou como indicadores a temperatura do ar, graus hora, seria quantas horas do dia a casa precisa estar gastando ar-condicionado ou gastando calefação, tá? E quantas porcentagens de hora a casa está em conforto. E aí, esse trabalho foi feito usando as normas internacionais, usando os padrões internacionais de conforto ambiental. A gente está usando, sempre usou aqui na UNB, a gente faz parte da rede de 17 laboratórios de eficiência energética no Brasil. Então, tem a etiquetagem de edifícios, né, que usa os cálculos computacionais também para fazer essa análise. E a gente também segue, obviamente, as normas brasileiras, sobretudo a nova, que foi publicada esse ano, de zoneamento bioclimático brasileiro. Então, eu estou mostrando a aplicabilidade aqui, né? Ora numa habitação, no trabalho de mestrado da nossa aluna, ora por meio dessas metodologias consolidadas nos certificados internacionais, na etiquetagem brasileira e na norma brasileira. E aí uma coisa importante para convencer, aí é mais o convencimento de um cliente, né? Talvez de um futuro cliente de vocês, algum processo de consultoria ou de projeto. Então, o que o gráfico quer dizer? Esse PD aí, inicialmente, entendam essas fases do design do projeto como uma fase de preliminar design, né? Tipo, o primeiro risco do projeto, lá a fase inicial de estudo preliminar, né?
desde o estudo preliminar, até do draft, do rascunho, até chegar no desenho técnico, executivo e a obra, o OP é a operação, é o edifício funcionando. Tá? Quanto mais cedo eu conseguir mudar o projeto, é o mais barato que sai para o cliente. Vamos aumentar essa sala, vamos orientar essa sala aqui, esse quarto, para não ganhar muito sol. Então, lá no começo, mais fácil, mais barato e o maior impacto de redução de energia, de redução de consumo energético. Então, esse gráfico que é só provar isso está, claro que ele não está equação, ele está mais simbólico, né? Está um esquema, é um gráfico esquemático mostrando. Quanto mais tarde você interferir no projeto, mais caro você vai gastar para mudar esse projeto e menos impacto esse projeto vai ser de eficiência. Então a simulação entra aí como argumento que você, simula aqui, simulei para você, tá vendo aquela varanda que você quer tirar, cliente? Tirou a varanda, a sala aumentou 2 graus. A sala aumentou 2 graus, você vai ter ar-condicionado na sala, você vai gastar mais dinheiro. Vamos colocar essa varanda, mesmo ficando mais caro hoje, mas você vai economizar no ar-condicionado no futuro? Então me dá argumento de projeto para mudar a fase inicial lá do preliminar design, né, do desenho inicial, tá? Então, para a fase de desenvolvimento de projeto, a simulação auxilia na tomada de decisão, né? Na fase de validação de projeto, eu consigo usar a simulação para validar segundo a norma internacional. Muitas vezes, se o cliente tem aí um patrocínio bancário, né, um financiamento bancário, um banco nacional como a Caixa Econômica, ou um financiamento internacional, muitos bancos já estão ligados que um edifício que tem uma certificação e alguns pedem, inclusive, comprovação por simulação computacional, a norma de desempenho, quem já leu, vai ler lá. Quem já leu vai ver lá, né? Tem uma parte que fala um relatório possível é um relatório por simulação computacional. Se você comprovar que o cliente, o arquiteto, teve essa preocupação, você acessa a taxa de juros mais baixa. A Caixa Econômica já faz isso. O selo Casa Azul, se a casa está pensada e ela foi calculada e comprovada, como é que eu comprovo se a casa está eficiente sem a casa estar pronta? Por simulação computacional. Então, é o método que a gente utilizou, a gente aprende, né, e utiliza para comprovar para os bancos, né, e para os financiadores que a gente está preocupado com o impacto daquela edificação na cidade, na sociedade. E o último uso da simulação é a operação da edificação, gestão e comissionamento. Na verdade, esse tipo de emprego é um emprego muito estratégico, mas no Brasil são pequenas empresas que centralizam. São aquelas grandes operadoras de shopping centers, de aeroportos, né? Essas empresas sabem simular como ninguém. Por quê? Sabe que aquele pavilhão novo do aeroporto ali, vai gastar milhões de ar-condicionado. Então é melhor avaliar o custo de quantos aviões vão chegar para liberar uma ala nova. Você vê muitos aeroportos internacionais com essa lógica, né, de fecha a porta aqui, abre essa ala, libera aqui, liga tal hora, desliga tal hora. Né? Teresina mesmo, Teresina é um aeroporto pequeno, é do tamanho de Campina Grande, a escala mais ou menos do aeroporto, que assim, não sei como é hoje, não lembro, mas por muitos anos, Teresina tinha uns voos concentrados e o aeroporto fechava. Porque é caro manter o aeroporto funcionando. Então, eram voos ali, acho que de 11 da noite a 4 da manhã, esse era o horário do aeroporto. Eu fui resolver coisa lá de tarde, não, tá fechado. O aeroporto tá fechado. Não vai funcionar o tempo todo, as salas todas, porque não tem voo funcionando. O dinheiro do aeroporto é do voo, é do embarque, né? Então, essa lógica do comissionamento é operado por grandes empresas. A gente tem alguns no Brasil, né? A Rede Guatemi de shopping tem, a Faena nos aeroportos, acho que o aeroporto de Salvador, de Barcelona, enfim. É uma área interessante. Então, quem quiser aprender simulação, que é o Star Voos aí trabalhando nessas grandes empresas de hospitais, a rede DOR tem, né? Grandes hospitais têm profissionais excelentes de engenheiros mecânicos, arquitetos, engenheiros civis que monitoram, simulam tudo para tomar decisão. Vai abrir uma nova maternidade? Isso eu sei, isso é um caso real. Eu sei porque meu esposo é médico, né, pediatra, e um amigo, engenheiro mecânico vizinho, fica falando, a Redditor está avaliando se vale a pena abrir uma maternidade, porque quantas horas de ar-condicionado a mais, quantos partos, se é viável, se não é, tudo por simulação computacional. Tudo. Eu não vou fazer a maternidade para dar errado. Eu vou saber, eu estou gastando tantos mil quilowatts, estou gastando isso, já bota esse horário funcionando, joga para o subsolo isso, sobe a lavanderia, né? Tudo por simulação. Então é uma área de emprego realmente bastante interessante que vocês podem aí sonhar. Tá, vamos colocar alguns trabalhos aqui para a gente entender a aplicação. Usando aqueles mais importantes que eu falei, Energy Plus e Radiance. A gente fez uma disciplina na pós-graduação, chama PAI. Essa é a disciplina que eu mais gosto, eu desenvolvo essa com os colegas, chama Projeto Ambiental Integrado. A gente aplica no projeto e discute a melhoria do conforto ambiental. Por acaso, a gente pegou o modelo virtual de um prédio aqui da UNB, é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Aqui, na próxima vinda sua, aqui, a gente vai visitar lá. Esse é o nosso parque tecnológico. É similar àquele que a gente visitou.
tem sala de videoconferência, sabe? Tem um lugar legal, salas para alugar. É bem interessante esse edifício. Eu já trabalhei nesse edifício, porque ele fica também no decanato de pós-graduação, na porção sul do campus. Então, a gente avaliou como melhorar esse edifício por simulação computacional. E desenvolvemos aí 11 cenários. Então, olha o poder da simulação. A gente não precisa fazer a reforma. Eu quero saber qual é a reforma que vai ser mais que vai trazer mais benefícios para o edifício. Cenário 1, você colocar um brise vertical. Cenário 2, você colocar um brise no térreo. Conectar o brise do térreo com o primeiro andar. Porque sem ver o edifício fica difícil entender, mas a lógica é, cada cenário está testando possibilidades de projeto, de reforma diferentes. Aumenta a janela, bota uma proteção com persiana, bota uma película, aumenta o brise horizontal, aumenta uma camada de isolante térmico na cobertura. Eu estou na 8, né? Aí, o cenário 9, eu avaliei possibilidades de ventilação. O Vzinho é azul, né? Se a gente colocasse o forro ventilado, V1, se eu colocasse mudança de abertura, se eu colocasse barreiras volantes nas portas, né? Tipo umas bandeiras abertas, se eu colocasse automação nas aberturas das janelas, ou o cenário PC1, que aí é mais troca de sistema. Se eu trocasse os equipamentos de iluminação, as lâmpadas, ou se eu trocasse o ar-condicionado, e eu simulei cada um deles. Claro que não fui eu sozinho, foi um grupo de alunos, uma turma maravilhosa com arquitetos, engenheiros mecânicos, engenheiros civis, trabalho de 2 anos, tá? A gente pegou 2 disciplinas, 2018, inclusive a gente publicou o artigo desse trabalho esse ano, então é um trabalho bastante longo, tá? Analisando tudo isso. E aí, um exemplo aqui, ó. Eu avaliei de iluminação, e aí, se eu aumentar a janela, qual o impacto da sombra, qual o impacto do ofuscamento? Aí eu tenho aí, né, a área que eu chamo aqui, um dos indicadores que eu vou avaliar. Lembra que simular requer testar e dominar o indicador? Então, eu estou falando aqui, gente, do Useful Daylight Luminance. Então, luz diária útil nos ambientes, para o usuário não ligar a luz artificial, né? Então, eu estou comparando essa dimensão no térreo e no pavimento superior. Então, aqui são imagens muito simpáticas, só para mostrar para vocês o resultado, mas de dedução aqui, ó, na pontinha do edifício aqui, na pontinha, lá na sala de cima, o azul é 0% de autonomia. O verde é ali, né, um pouco mais próximo de 100%. A legenda pulou, gente, não é 10-0, é 100, 60, 40 e 0, tá? Então, ali eu estou saindo do 0% de autonomia, no azul, no preto, né? E chegando ali a 60%, 100%, um pouco mais na sala de cima. Então, na sala de cima, aprovada a minha solução. Isso feito por simulação computacional. Tá? Outra análise que a gente fez. Se esse edifício consegue virar um edifício zero, essa é uma outra área bem importante no nosso campo de atuação, que isso eu quero saber depois se vocês sabem essa palavra, a gente pode falar no final da aula sobre isso. Zero, ZEB, são edifícios de balanço energético nulo. Será que esse edifício consegue gerar a energia toda que ele consome? Então, a ideia é fazer esse balanceamento. A demanda do edifício e colocar energia limpa, né, para gerar. Então, a ideia é que a gente consiga equilibrar, né, essa linha do meio, esse ponto ótimo, esse ponto A. Se o edifício ele consome 172 kW/m² ano, tenho que reduzir até 79, porque eu só consigo gerar 79 com a cobertura. Tá? Nós conseguimos, então, com as medidas de troca de ar-condicionado, troca de lâmpada, aumento de brise, redução de 56,4% do consumo de energia. Tá? Então, nós conseguimos, por um lado, no nível A, zerar a conta, gerar o tanto que a gente consome, ou numa situação ótima de duplicar a placa fotovoltaica, plano B, seria o edifício Plus. Eu estou gerando mais do que eu consumo. Então, eu posso gerar 148 kWh/m² ano. Tá? Então, foi uma sacada que a gente utilizou enfim, usou esse projeto como exemplo aqui da universidade. Outro exemplo de projeto é um aluno de mestrado que eu orientei, o Paulo Cabral, arquiteto, a gente publicou no ENCAC 2019. Ele queria analisar de maneira paramétrica qual o impacto da abertura no conforto de uma casa. Objetivo, analisar conforto térmico. Qual o indicador? Percentual de conforto da casa. Gente, olha só, isso é uma boa aula para o mestrado. Vocês estão começando aí o mestrado. É um mestrado, um arquiteto experiente, ele analisou uma habitação, um cômodo, por simulação. A ideia dele esse cômodo tem beiral ou não tem beiral? Uma possibilidade muito simples, né? Uma casa com beiral, sem beiral. Brasília é muito comum a casa sem beiral, né? Modernismo, essa casa da platibanda.
E outra análise, se essa janela for uma janela pequena, média ou grande. Foi isso que ele fez. E aí, qual o impacto disso no clima de Brasília? Só que ele usou a linguagem de diagrama para representar, que eu achei que ficou muito interessante, que é, ele orientou essa casa para norte, para sul, para sudeste, para sudoeste, qualquer lote. A casa está em qualquer lote possível. Percebam, para cada lote, ele analisou por simulação qual o conforto da casa. Isso para arquiteto é excelente, né? Então, quanto mais verde aqui, ó, está confortável. Quanto mais vermelho, está desconfortável. Se a casa for para norte, e cada fatia, microfatia dessa pizza, cada fatia da pizza aqui é uma orientação, né? Norte para cá, sul para cá. Só que percebam o J, F, M, A, M, cada aí é um mês do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Gente, para norte, de abril a setembro, vermelho, quente. Para sul, maravilhoso, verde o ano todo. Sudeste, verde o ano todo. Olha que simpático, ele pegou o dado da simulação e não quis mostrar aquele dado da simulação colorida, ele quer mostrar no diagrama, para facilitar a interpretação. E aí ele vai mostrando, mas eu percebo outra escala dessa representação. Cada vez mais que o raio vai aumentando, a janela vai aumentando. Então, essa análise da janela. Uma janela pequena, mesmo para norte, vamos de novo olhar para cima, lá, o norte. Mesmo para norte, se as janelas forem pequenas, não fica tão quente. Percebam ali, ó, pertinho da janela menorzinha, tá verde, tá amarelo, né? A janela vai aumentando, vai ficando quente. Então, para janelas médias, eu tenho ali um cuidado. Eu posso abrir janela para o sudoeste, para o sudeste, para o leste, que é um pouco verde, né? Mas eu não posso abrir para norte, para nordeste, para noroeste, por exemplo. E aí, do lado dessa imagem azul Paulo, vamos simplificar mais ainda. O que é que você recomenda para os arquitetos? Eu recomendo, tá aconselhável, tá azul claro. Azul claro quer abrir para leste, para nordeste, toda a orientação, de leste a sul. Se tem janelas pequenas, que é de 12,5% ou 15%, pode, tá azul claro, recomendado. Aconselhável com ressalvas, o azul médio. Desaconselhável, o azul escuro. Então aí, ó, se eu começo a abrir mais do que 30%, algumas orientações não ficam boas, ficam desconfortáveis. Ah, professor, mas e a visão do exterior? E a paisagem? E a iluminação? Não deu tempo de desenvolver nesse mestrado. Ele está analisando o conforto térmico de uma habitação por conta da janela da habitação. Então, esse é o recorte de mestrado. Análise de uma habitação, de uma janela, variando a orientação. Isso é um exemplo clássico também do bom uso da simulação. Imagina ele achar várias casas, uma casa para norte, uma para sul, uma para nordeste. Ele cogitou fazer isso. Ah, a casa da minha mãe é norte, a casa da minha tia. Não, Paulo, cada casa vai ter um lote maior, uma vizinhança, uma demanda de uso. Então, é um exemplo, para um diagrama desse simplificado, é simulação. Eu vou eliminar parâmetros, eu vou fazer um cálculo virtual de um modelo hipotético, né? Então, esse é um exemplo do Paulo, tudo tem artigo. Outro artigo apresentado, eu vou otimizar a relação do térmico com o luminoso. Lembra que eu falei que era mais difícil? Um aluno meu de PIBIC de graduação conseguiu. Um aluno de engenheiro civil, hoje ele faz doutorado na Politécnica de Zurique, um aluno excelente, o Zorzeto, com o Thiago Góes, meu colega. Ele pegou o trabalho do Paulo, explorou e colocou o fator iluminação. E se a gente colocar iluminação a mais? Qual o ponto ótimo? Essa era a dúvida dele. O ponto ótimo será que a gente não consegue aumentar para ter conforto e iluminar bem? Né? E aí esse é o nosso desafio, a gente conseguiu gerar um algoritmo aqui de cálculo com essa mistura. E achou os pontos ótimos, né, dessa frente de Pareto, isso uma análise computacional bastante avançada, a partir do trabalho do mestrado. Então, às vezes, a pesquisa, ela engata em outra pesquisa. Ela só consegue avançar porque alguém já veio atrás e trabalhou em cima desse tema, tá? Já estou cansando vocês, eu vou encerrando daqui a pouco a aula para a gente abrir o leque para perguntas, já são 8 horas, né? Outra publicação que a gente fez, essa eu gosto muito, que reverbera até hoje, que é um trabalho de escolas públicas do MEC, do FNDE, né? Então, esse trabalho é do Adriano, o Adriano é meu mestrando, ele faz hoje doutorado na UFES, na Federal do Espírito Santo, e ele quis analisar o que é mais sensível para uma escola ser confortável. Quais são os parâmetros do conforto térmico? Esse é o tema dele, análise de sensibilidade. Ele é uma escola padrão da FNDE, né, tem bloco multiuso, administração, sala de aula, a gente analisou salas de aula, bloco pedagógico. Ele fez um modelo simplificado, uma sala convencional. E nessa sala convencional, a gente estabeleceu renovação do ar, quantas janelas tem, quantas pessoas tem, tudo mais. E a gente fez o cálculo.
E ele fez isso para 6 climas brasileiros. O Adriano, ele está com a gente há muito tempo, ele foi me orientando de graduação, aqueles alunos aqui, né, que ficam com a gente o tempo todo e aí acabam se alimentando, né, do grupo de pesquisa, então ele é aluno que conseguiu chegar mais longe, porque ele já tem uma pesquisa bem madura em outras áreas. Ele fez vários tipos de parede possíveis para a FNDE, de cidades frias a cidades quentes, 2 tipos de cobertura, uma cobertura mais isolada, uma menos isolada, e vários tipos de janela, de um projeto padrão da FNDE. E analisou esse conforto dessas escolas. Olha que interessante, a acessibilidade dele. Gente, o que esse gráfico quer dizer? Para Brasília, Curitiba, Cuiabá, Natal, Rio de Janeiro e Porto Alegre, a cidade que a gente escolheu, o dado mais decisor, quem define o conforto de uma sala de aula é a ocupação. É quantas pessoas estão dentro dela. As pessoas são geradoras de calor. Depois é sombreamento. Mas olha que marcante essa pesquisa. Qual o impacto de uma pessoa que entende o que é ciência, como o Adriano? Ele defendeu no fevereiro da pandemia, começou a pandemia. E na banca dele, as pessoas falaram, mas a ocupação... Não, mas será que é relevante? Quem é que vai reduzir a ocupação de uma sala? Não faz sentido a ocupação ser decisiva. No mês seguinte, os campos universitários, as escolas estavam fazendo o quê? Desdensificando campos, reduzindo, né? Vocês acompanharam isso? Reduzindo pessoas por sala, aumentando distância. Porque além das pessoas terem risco de saúde, as pessoas também são um ponto de risco de calor. Nós temos o corpo a 37 graus, não é confortável. Um auditório cheio é desconfortável. Só existe auditório cheio com conforto em cidades muito frias ou com ar-condicionado. Não adianta. Então ele prova no trabalho dele, muito sensível, que é densidade é o mais importante, depois sombreamento, depois a transmitância das paredes, depois a transmitância na cobertura. Por último, a densidade de potência instalada, que é o gasto dos equipamentos. Né? O computador faz calor, a lâmpada gera calor, por aí vai. Então, um trabalho bastante longo do Adriano, trabalho brilhante, para 6 cidades, usando o quê? Arquivo climático. Ele não foi nas 6 cidades, ele conhece só Brasília. Ele fez isso por quê? Porque ele usou a simulação computacional. Então, não venha usar a simulação computacional como estratégia de preguiçoso. Não vou nem sair de casa, vou fazer simulação. Não é isso. É chegar mais longe, é comparar mais cidades, é explorar o hipotético, é explorar algo que eu não consigo fazer no meu laboratório, né, no meu mundo real. Eu vou avançar, gente. A simulação em BIM tem avançado muito, tá? Eu consigo fazer parâmetros mais simpáticos de iluminação no Insight, que é um programa, é um plugin dentro da Autodesk. Depois vocês me falam que já operou no Insight. É bem interessante, ele consegue avaliar ali por diagrama se está dando certo a cobertura, se está gerando sombreamento, tá? Uma série de análises dentro do BIM. Já tem aplicativos novos, né? O Insight bastante novo, o Thiago Góes mostrando a tela dele aqui, que é o uso do Insight dentro do aplicativo. O Grasshopper também fazendo análise de simulação com código. A gente tem muitas linhas de código prontas, né? Tem muitos profissionais, arquitetos, engenheiros, distribuem as linhas. Eu já fiz o cálculo de código para conforto térmico, está pronto. Você pode usar o cálculo, o algoritmo de cálculo e simular. Aqui o Thiago brincando dentro do Grasshopper com o modelo. Qual o volume do modelo gera mais conforto? Qual o volume de modelo gera mais densidade? Eu posso testar morfologias dentro do Dynamo, né? Eu posso projetar a partir de regras. Essa é a grande vantagem. Eu posso misturar vários parâmetros ambientais. O Ladybug com a questão climática, o Honeybee com a questão de conforto ambiental e energia, o Butterfly com fluxo de ventilação, que é aquela coisa do CFD que eu falei para vocês, o Dragonfly com urbanismo, enfim, vários aplicativos. E para finalizar, um estudo de caso que vocês vão visitar em breve em Brasília, essa obra está acabando agora em janeiro, é o nosso Lab Zero. Nós fizemos um laboratório de balanço energético nulo, a gente fez a simulação provando aí a autossuficiência do edifício, né? Como o edifício consegue ser, enfim, confortável. Eu não vou entrar nessa lógica, mas a ideia é explorar a lógica de fabricação digital para ganhar energia. Olha as placas solares aí nesse edifício, usando a lógica computacional para captar qual a orientação ideal para cada placa captar mais energia, né? Eu consigo gerar isso tudo por simulação. E aí eu consigo usar a combinação, né, dos aplicativos todos, inclusive com a incorporação de IA na linguagem de programação. Chegou de novo no fim da apresentação. É o Lab Zero, o laboratório que fica aqui no campus da UNB. Ele tem os breezes, que eles sombreiam o edifício, eles captam energia. Então a gente desenvolveu esses breezes, eles estão sendo instalados em breve, e o edifício vai ser um edifício de escritórios aqui para o campus da FAO,
e vocês vão visitar quando visitarem Brasília. Então, a gente fez análise de simulação, vai fazer o monitoramento, vai permitir visita guiada, vai ser bem interessante. Foi um dinheiro que a gente conseguiu com o edital nacional da Eletrobras, tá? Mas, enfim, agora realmente finalizando. Então, qual a vantagem da simulação? Fazer ciência baseada em dados. Esse é meu recado, desde o workshop eu falo para vocês isso, né? Vocês são agora cientistas, agora escolham, abracem a causa, né? Então, simulação como forma de melhorar a tomada de decisão do arquiteto, né? Dominar a ciência do ambiente construído, usar o computador, o lado bom do computador, o lado bom da informação, né? O Adriano entrou aqui? Será que é o Adriano que eu estou falando? Eu acho que é, Caio. Olha só. Adriano, quanto tempo, saudade de você, dá um oi aí. Usando a multiplataforma da interoperabilidade, ou seja, muitos programas que interagem, a linguagem arquitetônica como processo de projeto e, claro, a necessidade de domínio de ferramentas. E aí tem o site do nosso grupo de pesquisa, o Adriano, inclusive, é pesquisador do SICAC, um livro que a gente publicou com alguns artigos interessantes, está disponível na UNB, é um livro gratuito, chama Simulação, Ambiente e Energia no Espaço Construído, né? Tem um capítulo meu, da professora Wanda, do professor Gustavo, Joara, vários trabalhos de simulação nesse livro e fico disponível para a gente trocar figurinhas. Já falei demais. Maravilha, Caio. Muito boa, excelente aula, né? E eu fico pensando assim na contemporaneidade que a gente tem trabalhado tanto com a discussão das mudanças climáticas, né? E ela está sendo tão transdisciplinar que até no patrimônio, né, que a gente trabalha a modernidade, essas questões têm sido muito discutidas. Inclusive, ele vai ter uma banca agora de doutorado, de qualificação lá na USP, do Eduardo, com o pessoal lá do laboratório, com a parte lá de clima, conforto. Alessandra, eu acho que tu conhece. Pronto, e eu sou dessa banca, e um dos capítulos do trabalho do Eduardo, Caio, é justamente analisar as soluções climáticas ao longo do século XX para cá, entende? E eu achei muito legal essa proposta desse edifício que você mostrou, o laboratório, usando um Brises, que é uma invenção moderna do Le Corbusier, em concreto, e agora usando placas fotovoltaicas para captar energia para o próprio edifício. Eu acho que é uma reinterpretação daqueles elementos construtivos, né, como brises, cobogóis, muxarabis, que a gente tem na história da arquitetura e que a tecnologia vem fazendo esse diálogo, não é? Muito legal. Antes de eu passar para as meninas e para o pessoal perguntar, interagir, eu quero dizer que realmente, assim, eu achei maravilhosa a tua explanação, a linha do tempo, sabe? Com a questão da representação gráfica, do recorte de 1980, sei lá, né, com o CAD, os programas gráficos entrando. Eu sou da geração que projetava à mão, usando normógrafo, aranha e tudo mais, e esse pulo, né, que deu. E a gente vê mais ou menos uma temporalidade de 20 anos, né? De 10 em 10 anos. E passando para o BIM, para o VLP e para a inteligência artificial hoje. E que tu faz a ponte, né, disso com a questão do conforto. E eu queria te dizer, Caio, que é interessante como a ciência ela se cruza e como ela dialoga. Minha área de pesquisa é intervenção no patrimônio, é projeto arquitetônico, né, patologias, conservação, e eu fico vendo muito ponto comum entre a metodologia, entre o conceito, entre o aporte, né? Porque nós também simulamos, nós também trabalhamos com modelos, né? A gente usa de ensaios laboratoriais, não destrutivos ou destrutivos, dependendo do caso. Tem um momento, né, de excelência, do desempenho. Então, a arquitetura ela tem muitos entrelaços, né? E como a ciência, um saber, uma área, está interligada à outra. Essa coisa do ambiente construído, porque
Se a gente for analisar a questão de conforto, um mau planejamento, como traz danos ao edifício, né? Paredes muito ensolaradas, paredes sem proteções climáticas, coberturas mal resolvidas, faltas de beirais, enfim, são elementos que, na modernidade, os arquitetos como Lelé, Lúcio Costa, né, Bossói, Delfim Amorim, aqui em Pernambuco, Luiz Nunes, tentaram resolver para adaptar ao clima tropical, né, a nossa realidade dos climas quentes, né, secos ou úmidos, ou as variáveis. Mas a cabeça da gente fica assim a mil, e eu imagino também que os alunos devem ter questões. Eu vou passar para uma das alunas, Ana Lídia, que o tema é conforto, e aí depois eu passo, abro para geral, gente. Quem quiser perguntar ao Caio, tá? Obrigado, Caqui. Estou disponível. Tá bem. Oi, Caio. Mais ou menos boa noite, né? Boa noite ao restante do pessoal que entrou posteriormente. É assim, o que falar, né, sobre essa aula. Eu, assim, que gosto da área de conforto, cada vez aqui eu ficava, meu Deus, realmente eu amo isso, realmente eu quero fazer isso. Então, assim, foi algo muito proveitoso para mim mesmo e só mais uma confirmação que, de fato, eu estou entrando, realmente, estou colocando o pé naquilo que eu gosto mesmo, porque achei muito interessante quando você falou das questões, né, dos desafios que tem o processo de simulação, de análise dos dados também, né, que para tudo isso a gente precisa ter organização e também precisa ter aquela famosa resiliência, né, porque muitas vezes, principalmente nesse processo de aprender, que eu vou passar por esse processo, obviamente, através dos softwares de simulação. Durante a graduação, a gente teve a experiência com o Ecotec, tivemos também com o Dialux, e assim, para mim, naquela época, foi tranquilo, mas para o que a disciplina necessitava, né? Mas eu acredito que, lógico, tem outros softwares e também tem várias outras ferramentas pelo Ecotec, Dialux, que há de se aprender. E, assim, duas coisas que eu fiquei, geraram dúvidas, assim, para mim, né, pensando na aplicabilidade do meu projeto de pesquisa, apesar de que a gente conversou semana passada, né, esse tema, ele ainda provavelmente vai ser modificado, mas, de toda forma, inicialmente, independente do objeto, eu estava pensando em analisar o conforto de maneira geral, mas aí eu vi até a aplicabilidade de uma pesquisa, de um mestrado, que você mostrou que o aluno analisou somente a questão da abertura, e para aquela condição, né, de temperatura, troca de calor. E aí a minha primeira dúvida é realmente sobre esse recorte, né? Eu estava pensando em analisar pelo menos 2 parâmetros, né? Se fosse as trocas de calores, temperatura, ou então junto com a iluminação, ou junto com a acústica, mas, na verdade, assim, o que você indicaria, né, pela sua experiência, se é melhor realmente focar em apenas um parâmetro, né, em apenas uma análise a ser feita. E a segunda questão é sobre meios que complementam ou não, eu acredito que podem complementar, mas você também deve ter mais experiência, a simulação, porque no meu projeto de pesquisa, eu estaria colocando também a análise, a conversa com os usuários daquele edifício, que eu acredito que existem as normas, né, que estabelecem as zonas de conforto, percentual de horas de conforto, mas, querendo ou não, a gente sabe que o conforto, ele é muito particular de cada indivíduo. Então, assim, talvez pelo meu tema de TCC, que trabalhou pessoas idosas, eu estudei um pouco sobre isso e já tive uma ideia de que as pessoas idosas, elas percebem o conforto de maneira diferente. Então, se para alguns estar em um ambiente, né, confortável significa estar com a janela aberta, recebendo bastante ventilação, para outros, ainda mais em idade avançada, isso pode não ser positivo, isso pode causar o frio. Então, seria associar com a simulação tanto a percepção dos usuários sobre o que é o conforto e também associar as medições em loco, né? Como o meu objeto é em Campina Grande, eu teria acesso para essas medições, conseguiria realizar essas medições. Até que ponto, de fato,
a simulação compreende totalmente a realidade, ou se há divergências quando a gente vai lá em campo e realmente vê, não, isso aqui está certo, então na simulação está um pouquinho errado ou não. Se essas outras questões, elas podem complementar também um trabalho, um projeto de pesquisa. Acho que seria isso. Muito bom. É muito difícil a pergunta, Lígia. Assim, sendo muito honesto, em relação primeiro, não é só a simulação não vai resolver tudo, não vai. Tem muita limitação, tem muito erro, inclusive tem erros calculados, né? Ele acerta ali 80%, mas também assim, falando de ciência, por volume de dados, de coleta de dados, se você entrevistar uma pessoa, duas, 10, 15, você não pode também afirmar a verdade. Não é confortável para uma pessoa idosa. É confortável para a dona Maria, que você entrevistou, que ela tem uma experiência, que ela morou em Teresina, portanto, aquele vento para ela é frio. Como eu passei frio na Pina Grande, não imaginava passar frio na Pina Grande. Botei até meu blazer no aeroporto, para poder ficar de blazer no aeroporto. Está aparecendo, está indo para palestra, só para do frio. Então, assim, tem também essa limitação da abordagem individual, né? Eu tenho que ter volume. Agora, se eu entrevistar 100 idosos em casas e entender, aí pô, agora sim, o idoso, ele responde nesse sentido. Tem vários debates em cima disso, tá? Tem um recorte de idade, de peso, de gênero, tudo. E o que eu acho a simulação não responde exatamente ao seu tema, porque você pode explorar uma dimensão subjetiva do conforto, que é outra dimensão. Quem responde à dimensão subjetiva do conforto não é a simulação. A simulação responde à dimensão objetiva do conforto. Eu quero avaliar assim, quantos graus eu tiro desse prédio se eu mudar a janela, se eu aumentar a varanda, se eu trocar o telhado, né? Parâmetros arquitetônicos e esquecendo o usuário, né? Nesse momento. Não esquecendo, usando um usuário padrão, usando um usuário padronizado, né? É nesse sentido. Agora, se você quer fazer uma análise subjetiva do conforto, a gente tem que pensar em outro campo, pensando na ciência do dado, volume de dado para ter peso estatístico. Não é entrevistando 12 pessoas, 20 pessoas, acima de 30 para começar. E aí, assim, entendendo um pouco do impacto disso ao longo do tempo. Mas acho ainda que a própria indicação para pessoas idosas é um tema novo, interessante, mas não sei se tem volume de pesquisa já pronta para a gente ir nesse assunto, né? Isso, se for escola, né, como eu tinha comentado, eu consigo ter mais, navego melhor, né, para entender a escola, a sala de aula mesmo, que é um desafio. Mas, assim, voltando à sua pergunta, você falou um pouco dos confortos misturados, porque, assim, a área da simulação para iluminação, ela é a primeira que começou na área de simulação, então ela está muito avançada, hoje estudando a qualidade de iluminação, as visuais, os ofuscamentos, é uma área de pesquisa. Lembra do campo conceitual do trabalho? É um campo conceitual a iluminação. O outro campo conceitual é a acústica. A acústica, você tem ideia, os livros são livros de fisioterapia, são livros de medicina, que estudam o aparelho auditivo, entender a vibração, o impacto disso no sistema neurológico, é um mundo de pesquisa. São outros congressos, né? A Sobrac que faz. E aí eu tenho uma resposta para te ajudar. É um trabalho de um aluno que é meu mestrando atual, o Guilherme, que é fera em acústica. Ele fez lá na graduação a integração do conforto térmico, luminoso e acústico, mas ele conseguiu mapear e tabelar os principais indicadores que existiam na literatura. Aí sim, é um trabalho mais periférico, vamos dizer assim, mais metodológico. Eu quero levantar parâmetros acústicos, parâmetros lumínicos e parâmetros térmicos para pessoas idosas. É um bom recorte. Mas aí não é um trabalho de simulação, é um trabalho muito mais de literatura, de ler artigo, entender um pouco dos parâmetros, ver na legislação se existe algum país no mundo, alguma cidade no mundo que já pauta a questão da pessoa idosa. Então, assim, aí eu vai para outro caminho, percebe? Então, é o campo conceitual que vai dizer. Ventilação, outro campo conceitual. Os programas de ventilação de simulação são da engenharia mecânica para avião. Esse avião vai cair ou não, sabe? Turbulência, cálculo de turbulência do avião, turbulência da ventilação do prédio. Faz barulho ou não, para fazer um prédio, o arranha-céu lá, o Burj Khalifa em Dubai. Em quantos e quantos andares tem que ter uma cápsula de segurança para o vento não criar ruído e a estrutura não vibrar? É outro campo conceitual, é outra galera que está estudando ventilação no CFD. Por isso que não dá para a gente misturar, é muita inocência misturar, sabe? É tipo assim, ó, tá tudo cremoso aqui, vou misturar aqui mostarda, leite condensado e azeite de oliva, vai ficar uma delícia. Não, vai ficar péssimo. Não é porque tá tudo cremoso, amarelinho, tá tudo na cozinha, você vai pegar e misturar, não vai ficar bom. Né? Esse aqui é para comer de dia, esse aqui é para comer pouco, esse aqui é para comer no hambúrguer, esse aqui é. Né? Enfim, então é para entender essa comparação, que eu adoro comparação com comida, porque vai dando fome essa hora, e aí eu começo a fazer as metáforas com comida. Mas essa mistura, ela é sempre um desejo do mestrando, e a gente tem que boicotar esse desejo, porque eles vão perder tempo,
Não dá para misturar. É escolher o campo conceitual e num só campo conceitual. Não dá para ir para muitos campos conceituais. A não ser que você trabalhe de literatura. Professor, eu amo ler, eu leio 1000 artigos por dia, eu quero fazer um compêndio, sabe? Eu quero fazer tudo que existe sobre o recorte da pessoa idosa e o conforto ambiental. Aí dá, mas é bem superficial. É um trabalho bastante de dados básicos de literatura, vamos dizer assim, né? Só para você entender um pouco. Respondi tudo? Cara, a palavra é recorte. Entendi isso. Recortar, recortar, recortar. Eu achei fantástico os 2 exemplos que Caio mostrou, Ana, do trabalho, do que o aluno pegou um ambiente e foi fazendo aquelas simulações, né, de janelas, de orientações, em cima de um cômodo. Então, veja, para fazer um trabalho profundo e fazer uma análise mais, né, substancial, às vezes você recortar é uma boa. Eu queria abrir e se alguém quiser perguntar alguma coisa mais ao Caio, os alunos. Késia, pode perguntar, Késia. Késia é ex-aluna nossa, está fazendo mestrado na UFPB. E aí, Késia? Tudo bem, professora? Olá. Tudo. Oi, Caio. Bem-vinda aqui à palestra. Exato, professora. Eu vi o tema e aí eu tive que vir, porque, só dando um contexto, né? Eu formei agora em julho e eu trabalhei com simulação computacional pela primeira vez, né? Na vida, assim. Eu trabalhei com Energy Plus. Eu ainda quis usar com Design Builder, mas não consegui, porque é pago, não tive acesso. E, assim, esse processo foi uma grande viagem, né? Assim, e você estava falando aí, os desafios, as questões, eu estava me identificando aqui. E com essa questão da complexidade, né, do software. E, assim, na UFCG, a gente não trabalha muito com esses softwares mais avançados, esses métodos mais avançados. Como a Ana estava falando, é mais um pouco do Ecotec, um pouco do Dialux, mas de uma forma bem simplificada. Então, isso foi uma dificuldade, por exemplo, que eu senti, né? Porque eu não tinha muito em quem me apoiar para me ajudar um pouco nessa jornada, enfim. E aí você estava falando sobre esses trabalhos da UNB, e aí eu queria, por curiosidade mesmo, saber como é que está isso na graduação e na pós-graduação dos alunos da UNB, porque eu também estudando um pouco artigos que falam sobre simulação aplicada à aprendizagem e tal, eu vi muitos pesquisadores falando sobre essa dificuldade de integrar a simulação computacional, termoenergética, no período da graduação, né? Pelos alunos serem mais verdinhos e realmente ter uma camada aí de complexidade a mais. E aí eu queria saber como é que está a situação na UNB, se o pessoal da graduação já consegue trabalhar bem com isso, ou se é mais na pós, ou se tem pouca gente, tem muita gente, como é que está? Assim, por curiosidade mesmo, se é só aqui em Campina que a gente não trabalha muito, enfim, eu queria saber como é que está aí essa situação. Kézia, obrigado pela pergunta. Pode acalmar o coração aí, Kézia. Estamos no mesmo barco, assim, não só na UNB, mas em várias escolas que eu pergunto, que eu já tentei usar, né, o Conforto 2. O Adriano, até acho que nessa época ele era estudante, a gente tentou usar mais. Alguns alunos acabam usando na graduação quem? Quem faz pesquisa. Então, quem faz iniciação científica, que é o PIBIC, aí o professor acaba colocando ali como método e o aluno se desafia e faz. Na graduação, na disciplina, nós temos aqui 4 confortos. Conforto 1, 2, 3 e 4, mas é basicamente o térmico, que é o em 2, o lumínico e o sonoro. Não dá tempo, é muito pequeno, uma aula por semana, de 2 horas. O que dá, a gente criou uma disciplina de PAI, que é Projeto Ambiental Integrado, e aí na disciplina a gente oferece um workshop para alguns alunos aprenderem, nem exige que todo mundo aprenda, porque a gente sabe que é duro, nem todo mundo vai gostar. E aí, assim, na disciplina que eu estou oferecendo agora, os 2 alunos que fazem PIBIC comigo, que já sabem um pouco, eles vão oferecer workshop para os outros colegas aprenderem um pouco para a gente exigiu que cada um da dupla faça workshop. Tá? Para ir devagarzinho, assim, né? Para incorporar. Mas, claro, por outro lado, a geração tem chegado cada vez mais fácil. O pessoal já sabe do Grasshopper, já domina Rhino, né? O Rhino, o Rhinoceros. Então, assim, eu tenho percebido, eu estou testando que hora que vai entrar na graduação, porque a ideia, imagino, dos programas, é normalizar isso como método de projeto. Assim como você pega ali uma parede e testa, fala assim, essa parede aqui ela tem transmitância alta. O que é isso? O que é transmitância alta em Teresina? O que é transmitância baixa em Campina Grande? O que telha é essa que eu estou usando? A telha termoacústica é o quê?
baixa quanto decibéis essa telha acústica. Então, aí, trazer esses dados para o dia a dia do fazer projeto, né? Mas o fato é, quem faz isso é a pós-graduação, e a gente também fala para a pós-graduação não se apaixonar pelo método. Eu sou doutor em simulação. Não. Se você quer estudar microclima, no caso, eu quero estudar microclima. E aí, o melhor programa de simulação é um programa alemão chamado ENVIMAT. Eu estudei ENVIMAT para entender o microclima de Teresina, sabe? Então, a simulação que eu criei como grupo de pesquisa para entender melhor o que é isso, explorar. Mas eu não coloco nem imponho que os alunos usem simulação de qualquer forma. Não, você vai usar o seu método. Qual é o seu método? Qual é o seu problema de pesquisa? Meu problema de pesquisa é avaliar o comportamento de pessoas idosas. Não usa simulação para isso. Você usa questionário para isso. Entendeu? E por aí vai, tá? Mas resposta rápida. Na graduação, não. Na pós, sim. Na graduação, só se for PIBIC. Mas, gente, eu tenho uma notícia maravilhosa. Vocês se acalmem, porque a gente vai ter uma disciplina ano que vem só com o Caio nessa área. Então, vai ser, assim, maravilhoso, né? E aí, Kézia, a gente vê como tu participar para aprofundar, porque realmente, Caio, é super importante. Eu não quero cansar o Caio, a gente combinou em concluir às 8h30, certo? E eu deixo uma discussão aqui para quando for o módulo de Caio, que ele falou, e eu acho que é um mercado bem atual, que é a questão da norma de desempenho, 15.575. Eu acompanhei quando ela estava sendo construída, anos atrás, e realmente a área de conforto é muito forte, né? Ela é uma norma muito grande, são 6 partes, né? Tem as diretrizes gerais, tem os materiais, tem conforto, tem instalações, enfim. E é um mercado de trabalho que eu acho também, né, Caio, que existe uma deficiência na nossa graduação, nas formações, e até na pós, em discutir-se mais a questão da norma de desempenho, né? Sim. E eu acho que, como eu falei aqui no começo, essa questão das mudanças climáticas, eu acho que é um momento, sabe, da gente aprofundar nessa norma que está desde 2015, não é? Não é ensinada na graduação. Eu acho que devia ter uma, sabe, uma disciplina só para ela, porque hoje, como o Caio falou, os financiamentos de casas populares, a compra de imóveis, tudo exige esse selo de qualidade da 15.575. E você tem que ser especialista em determinada área. Então, eu acho que é uma área, né, Caio, muito ampla, muito aberta, e ainda com uma lacuna muito grande de pessoas capacitadas nessa área, né, Caio? Para finalizar. Não, mas pode ficar à vontade para a última pergunta, gente. Não precisa ser... Eu tenho um tempinho aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Foi muito grego, não? Eu tinha só mais uma pergunta. Não sei se alguém ainda quiser falar, eu dou a palavra, porque senão eu já perguntei, né? Mas, enfim. Se ninguém quiser falar, daí eu falo aqui. Se ninguém quiser falar, tu fala, né? Não, Ana? Mete bronca aí, vamos. Tá. Sobre a questão dessas simulações que ocorrem em projetos padrões, né? Você citou o exemplo das escolas. A gente sabe que cada zona bioclimática tem as suas especificidades, também as estratégias que são indicadas para cada zona bioclimática, e aí quando você vai simular um projeto padrão, aplicando esse projeto padrão em diferentes locais, né? Por exemplo, a gente tem uma escola que já tem um projeto padrão e vai aplicar em diferentes locais do Brasil. Obviamente, vão ter locais que aquela escola não vai apresentar um bom desempenho, né, ambiental, bom desempenho técnico, seja qual for a análise que você tá fazendo. E aí, ok, faz a simulação sobre isso e comprova, realmente, nessa zona bioclimática ou naquela outra zona bioclimática, essa estratégia da cobertura, essa estratégia da parede, ela não funcionou. Mas você propõe quais são as mudanças, mas como é que isso na prática fica? Porque, assim, tá, eu vi que ali naquela zona bioclimática, esse projeto aqui padrão tem deficiências, mas se ele é um projeto padrão, então como é que a gente consegue fazer com que isso saia da teoria, de certa forma, e se torne, né, algo aplicável, algo que retorne, né, esse estudo?
Não sei se você entendeu a pergunta que eu fiz. Entendi, não, eu vou responder com contexto, assim, quando eu falo com um projeto que esse que já está em andamento, é validado e é financiado, que é o das escolas, eu e a Adriana, a gente fez um contato com o FNDE, então, o projeto padrão foi do FNDE, o governo pediu isso para levar, para implementar nas mudanças dos projetos do FNDE. Então, a mudança de serem só 3 cidades, né? Eram 6 cidades, mas que alimentaram 3 zonas bioclimáticas específicas, é uma demanda do governo, para mudar um pouquinho para o padrão construtivo. E o ideal, e Brasília tem essa articulação com o governo, é que as pesquisas saiam e se alimentem de políticas públicas, e retroalimentem. Não é porque eu quis, acordei, não, vou trabalhar com a escola, sabe? Igual às vezes pode ser para você assim, eu gosto do tema idoso, vou trabalhar com idoso. Tá, mas quem tá querendo fazer isso? Vai implementar como? Você pode ser resiliente e bater nas portas lá da prefeitura, falar, tem um projeto ideal para os idosos aqui. Mas é mais difícil assim. O ideal é assim, olha, eu percebi que a cidade está, que é o caso de Brasília também, tem um deputado pautando ao aumento de áreas verdes em Brasília. Eu falei, opa, vou trabalhar nisso. Peguei uns alunos de graduação, de pós-graduação, mapeando as áreas verdes para hierarquizar as RAs, qual a RA com maior demanda de arborização. E vou dar para o deputado, que ele está pautando como lei de Brasília, lei de arborização equilibrada, lei de justiça ambiental, ele é equitativa, né? A arborização é equitativa. Eu não vou pegar a pesquisa e vou ficar batendo. Tem gente que faz assim, que fica cansado, né? Vai lá, aí eu quero fazer isso, eu quero implementar minha pesquisa, me apaixonei pela minha pesquisa. Eu escuto mais a política pública. Talvez isso explique. Eu trabalhei na FNDE antes da UNB. Passei 2 anos lá, no governo. Então, eu vi como as coisas acontecem do ponto de vista do governo. Então, quando eu falo de escola, não só por gostar, porque eu sei que tem esse rebatimento com o governo. Né? E saber que também é assim, ó, o ideal é essas 3 aqui. Ah, professor, conseguimos só 2. Tudo bem, tentamos 3. Tentamos 4, né? Modelos de paredes. A gente queria muito mais, mas é isso. Então, nesse caso especificamente, é esse contexto de ter uma aproximação com o objeto, com o problema, né? Diretamente com o FNDE, mas vocês aí, mestrandos, fiquem atentos à sociedade, à comunidade, aos jornais locais, ao debate atual, aos professores, né? Para tentar ancorar a pesquisa. Eu estou chamando ancorar a pesquisa, é ter um lugar que faça sentido a pesquisa estar sendo feita ali, entendeu? É isso que faz diferença. A pesquisa faz sentido ali, porque existe gente que trabalha isso ali, naquele tema. Tá? Então, esse ancoramento faz mais sentido, enfim, você vai entender ao longo do processo de mestrado. Né? Esse é o primeiro semestre, os primeiros 2 meses do mestrado, né? Às vezes não precisa também querer aprender tudo agora, para assim, tá, então eu quero um pouco disso, um pouco daquilo, né? Para tentar aproximar e fazer com que a pesquisa fique mais aplicada. E às vezes não é a curto prazo. O trabalho de mestrado às vezes vai demorar para ser aplicado, né? Às vezes dos 8 aí do MINT, às vezes 4 conseguem aplicar, mas todos nós tentamos, né? O nosso desafio, a nossa meta é tentar deixar mais pragmático, tentar aplicar, sem perder também a dimensão intelectual, que vocês vão avançar intelectualmente para pensar num problema. Para quem sabe no futuro, você aplicar com mais assertividade uma análise do mestrado para vai que você é contratado para fazer uma nova clínica, um novo casa-lar dos idosos. Você vai usar, nossa, aquele teste que eu fiz a cobertura melhor, eu vou usar aqui agora. Aqueles cobogós que eu estudei lá no meu projeto de referência, eu vou usar aqui agora. Eu sei que isso funciona. Eu sei que isso não funciona. Né? Você pode usar depois também, que é um pouco do processo de mestrado. Né? Bom, gente, não vamos cansar mais o convidado. E a gente aguarda, tá certo? A disciplina para aprofundar mais. Foi super legal, Caio, conhecer essa tua abordagem, né, tecnológica, dialogando com o conforto, né, em suas diversos caminhos. Eu acho que todos aqui aprenderam bastante. Em nome da turma e da disciplina, eu super agradeço. E a gente vai encerrar a gravação. Eu passo a palavra para o Caio concluir. E é isso. Muitíssimo obrigada, Caio, pelo tempo e disponibilidade. Obrigado pelo convite mais uma vez, Kaki. É importante engajar esses alunos aí no Minter. Estou muito empolgado. E assim, eu publico muitas coisas, muitos congressos, dicas, aplicativos. A gente tem uma rede social, eu passei muito rápido, né? É o @bioclimatics, é a rede social do grupo de pesquisa do CICAC. A gente fez um livrinho também sobre dicas bioclimáticas, 43 dicas bioclimáticas de várias áreas, acústica, térmico, vegetação. Está disponível também gratuito no portal de livros da UNB. E eu já passei a apresentação para cá aqui, tá? O PDF já está lá, o @ do Bioclimatics, o livro, e acessem muito facilmente, aí vocês me acessam, tá bom? Eu teria prazer aí, quem sabe lá em PAI, no semestre que vem, a gente avança aí na simulação, quem quiser
se aprofundar. Um abraço. Boa semana para vocês. Muitíssimo obrigada. Boa noite, turma. E eu envio daqui a pouco. Tchau, Tchau, gente. Caio. Fiquem bem. Tchau, Caqui. Bom descanso. Pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau.